É uma honra estar aqui presente. Todas as sessões da Academia Nacional de Medicina são especiais, mas essa em especial, porque é uma atividade nova para muitos e é uma atividade que eu acho que vem complementar uma série de atitudes, comportamentos, conceitos que a Academia Nacional de Medicina trata de todas as maneiras de implementar. Tudo dentro daquela nomenclatura de humanismo na medicina, como se humanismo e medicina fosse uma necessidade nova, né? Mas tudo dentro dessa tentativa de reforçar mais ainda os valores humanos e humanísticos na medicina e estimular, mostrar que a educação do médico vai muito além daquelas disciplinas técnicas ensinadas na graduação e que, com frequência, disciplinas técnicas essas têm uma vida média muito curta, ao contrário de valores, né, culturais, filosóficos e literários. Nós temos muita sorte em poder contar com um nível altíssimo cultural entre os acadêmicos e alguns dos muitos escritores que nós temos aceitaram participar dessa atividade. Essa atividade que levou o nome de Conjunto de Crônicas Médicas da Academia Nacional de Medicina, inicialmente era destinada apenas a médicos, depois foi desdobrada para também incluir estudantes de medicina, e apesar da expectativa inicial ser pequena, obtivemos mais de 130 crônicas, aliás, com um número semelhante entre médicos e estudantes de medicina. Então, grande sucesso. Também isso propiciou a divulgação desses conceitos e dessas ideias para mais de 35 mil endereços eletrônicos e lideranças, né, de key opinion leaders em medicina e em ciências, para servir de exemplo a outros. Eu queria, sem mais demora, então, considerando aberta a sessão da Academia Nacional de Medicina, passar a palavra imediatamente ao nosso secretário-geral, o acadêmico Carlos Eduardo Brandão, que está, eu tenho certeza agora, pelo menos vendo duas telas simultaneamente, talvez três, porque ele está presidindo também o Congresso Brasileiro de Hepatologia. Mesmo assim, ele fez questão de vir aqui e apresentar o relatório semanal da Secretaria-Geral da nossa academia. Por favor, Brandão. Boa noite a todos, excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, professor acadêmico Rubens Belfort, excelentíssimo ex-presidente Pietro Novellino, Jorge Alberto Costa e Silva e Francisco Sampaio, caríssimos confrades e confreiras, convidados, senhoras e senhores, esse é o relatório da 30ª sessão ordinária do 192º ano da Academia Nacional de Medicina. Eu trago aqui um pouco dessas atividades que foram desenvolvidas nessa semana de 3 a 10 de outubro. Na última semana, nós tivemos o curso de atualização em cirurgia do trauma, o curso de extensão em cirurgia, coordenado pelo acadêmico Jesus Camargo e Rossana Fiorelli. Hoje teremos essa sessão especial sobre os premiados no concurso de crônicas da Academia Nacional de Medicina e queria fazer aqui um breve relato das reuniões futuras. Na sessão do dia 14 de outubro, nós vamos dar continuidade a uma homenagem aos acadêmicos nonagenários, como fizemos no mês de setembro, homenageando em particular o acadêmico Silvano Raia. No próximo dia 14 de outubro, faremos uma homenagem ao acadêmico Eduardo Moacir Krieger. O nosso curso de emergências médicas da academia, no dia 10 de outubro, dará continuidade ao módulo de ginecologia e obstetrícia. Vou passar em revista alguns eventos científicos da academia e produção científica. Então, esse foi o tema do último curso de extensão em cirurgia, coordenado pelo querido acadêmico José Jesus Camargo, Rossano Fiorelli. Teve também a participação do Dr. Antônio Martos, um correspondente estrangeiro, e o jovem líder da academia, Bruno Monteiro, que foi exatamente sobre a atualização em cirurgia do trauma. Nessa mesma data,
foi outorgado o título de honorário estrangeiro da Academia Nacional de Medicina ao professor Miguel Noel Nascentes Bournier, professor titular de oftalmologia da Universidade McGill, no Canadá, e ex-professor também da Escola Paulista de Medicina. Então, como o professor Rubens falou, hoje é um motivo de grande satisfação para todos nós da academia estar aqui apresentando os resultados finais do concurso da melhor história médica, do concurso de crônicas da academia, com 2 prêmios, o prêmio Pedro Nava para médicos e o prêmio Ivo Pitangui para estudantes de medicina. Como falei, o curso de emergências médicas da Academia Nacional de Medicina, ele alcançou inacreditáveis números de 13 mil alunos inscritos no Brasil e de diferentes países da América Latina e Europa. O módulo de ginecologia e obstetrícia, coordenado pelo acadêmico Jorge Rezende Filho, terá continuidade no próximo domingo, com 2 apresentações, uma sobre hemorragia pós-parto, com o Dr. Anderson Borovac Pinheiro, e trauma e reanimação cardiopulmonar na gravidez, com o Dr. Felipe Favoretti. Algumas atividades que eu gostaria de chamar a atenção pontualmente dos senhores acadêmicos e senhoras acadêmicas. O nosso querido confrade Vanderlei de Souza coordenou na última terça-feira o Fórum de Diálogos com a Ciência e a Cultura, com convidados do quilate do professor José Murilo de Carvalho, Marcelo Basile, o professor emérito Jorge Guimarães e a professora Lina Zingal. Amanhã, no dia 11 de outubro, às 19 horas, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões fará uma discussão sobre a técnica de um querido confrade mineiro, nosso querido acadêmico Lázaro da Silva, Alcino Lázaro da Silva. No dia 11 de outubro, o CBC estará discutindo a técnica de Lázaro da Silva para a correção da hérnia incisional. Eu queria reprisar aqui a chamada para esse simpósio de um encontro online do Laboratório de Biologia Experimental da UERJ, coordenado pelo acadêmico Carlos Alberto Mandarim de Lacerda, que terá no dia 9 de novembro uma apresentação do acadêmico Walter Zin sobre poluição ambiental, que diria Aristóteles, e um outro conjunto de apresentações no dia 11 de novembro. Eu queria pontuar, presidente Rubens Belfort, que na última sexta-feira, esse fórum, esse chamado AD Scientific Index, né, é um fórum que reúne e tenta identificar os chamados top 10 mil cientistas da América Latina. As principais universidades brasileiras listadas nesse ranking, entre as 27 universidades da América Latina, nós tivemos aqui o privilégio de ter a Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Unifesp, a UERJ, a Universidade Federal Fluminense, dentre outras, e o que nos encheu de muito orgulho e de júbilo saber que vários acadêmicos estão entre esses chamados top 10 mil cientistas, e eu, entre tantos que eu percebi, eu queria parabenizar o acadêmico Vanderlei de Souza, Patrícia Rocco, Gerson Lima e sua esposa Denise Fogel, professor Rui Maciel, professor Carlos Alberto Mandarim de Lacerda e sua esposa Márcia Áquila, o querido confrade de Brasília, Maurício Pereira, o acadêmico Fábio Jatene, acadêmica Mônica Cadelha e tantos outros acadêmicos que enchem de orgulho e de júbilo essa nossa Academia Nacional de Medicina. Uma palavra final, senhora presidente, o querido acadêmico Antônio Egídio Nardi fez ontem o lançamento do Tratado de Psiquiatria, é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, e esse é um tratado coordenado pelo acadêmico Antônio Egídio Nardi, juntamente com o Dr. Antônio Geraldo da Silva e João Quevedo. E eu trago aqui uma campanha de conscientização que a Academia Nacional de Medicina está coordenando no mês de outubro, chamada Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama,
e é um vídeo muito curto que eu trago aqui para vocês ouvirem. Finalmente, o presidente queria reforçar mais uma vez a todos que os prêmios da Academia Nacional de Medicina para o ano de 2022 já se encontram abertos desde agosto e se encerrarão no dia 31 de março. São vários prêmios: o prêmio Presidente da Academia Nacional de Medicina, o prêmio Barão de São Félix na área de medicina, o prêmio Álvaro Cumprido de Santana na área de cirurgia, o prêmio Hugo Pinheiro Guimarães na área de Ciências Aplicadas à Medicina, o prêmio Antônio Austrogésilo na área de Neurociências e o prêmio acadêmico ex-presidente Deolindo Couto para o melhor trabalho de algum médico brasileiro exercendo a sua atividade profissional no exterior. Eram essas, excelentíssimo presidente, os relatórios da Secretaria-Geral da Academia Nacional de Medicina, e devolvo a Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, acadêmico Brandão, que apresentou o relatório da Secretaria-Geral logo no início para poder ficar mais livre e poder acompanhar o Congresso Brasileiro de Hepatologia que ele preside. Sem dúvida, é uma atividade importante e algumas das atividades aqui apresentadas pelo acadêmico Brandão serão muito importantes também para o ano próximo. Eu queria, então, dentro da sessão da Academia Nacional de Medicina, colocar a ata em discussão. Se algum acadêmico tiver algum comentário, crítica ou sugestão em relação a outra ata, por favor. Parece que não há. E não havendo, nós, então, vamos passar a palavra aos acadêmicos para suas comunicações eventuais. Se algum acadêmico, por favor, quiser fazer uso da palavra. Nós estamos com 116 pessoas já presentes, o que é ótimo, e eu queria agradecer muito a presença dos não acadêmicos também entre nós. Tenho certeza que vários dos autores de crônicas estão aqui presentes, e claro que é impossível premiar todos, mas eu tenho certeza que a comissão vai responder e vai repetir isso. Ela vai responder aos anseios de todos aqueles que mandaram as crônicas, no sentido da nossa satisfação, né, e alegria de verificar um nível tão grande e um envolvimento pessoal tão grande quanto a aspectos humanos relacionados à medicina. O acadêmico Walter Zin, e também explicando, então, aos não acadêmicos que essa parte, então, é apenas para comentário dos acadêmicos. Em seguida, nós vamos passar às premiações e aos comentários de cada um dos trabalhos premiados e selecionados como menção honrosa. Acadêmico Walter Zin, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, professor Rubens Belfort, excelentíssimo senhor presidente Pietro Nobelino, augure, membros da diretoria, confrades, confrades, convidados. Eu gostaria de doar um livro para a nossa biblioteca que se chama O Palácio da Praia Vermelha. E ele foi escrito pelo reitor Pedro Calmon, que foi reitor da nossa universidade, o UFRJ, por 18 anos. E é um dos responsáveis pela reforma do hospício de Pedro II, né? Quando ele deixa de ser hospício e quase vai abaixo, mas, enfim, ele vira doado para a universidade. Pedro Calmon é um dos responsáveis pela reforma desse prédio. O interessante é que ele não trata apenas do prédio, mas ele trata da criação da psiquiatria. A cátedra de psiquiatria foi fundada antes da neurologia, a neurologia saiu da psiquiatria, e também nesse prédio. E o primeiro catedrático de psiquiatria foi o nosso Antônio Austrogésilo Rodrigues de Lima, que acabou de ser citado como um dos prêmios da academia.
Então, não é só o palácio em si, eu acho que a história da psiquiatria, da neurologia, estão citadas nesse livro. Quando da inauguração, o nosso Deolindo Couto, nosso presidente da Academia Nacional de Medicina, fez um discurso. Enfim, tem uma riqueza médica e uma riqueza acadêmica envolvida com esse livro. Então, assim está doado para a nossa biblioteca e que façamos todos bom uso dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Walter Zin. Eu acho que não há outro acadêmico inscrito para apresentar comentários. Se houver, por favor, me ajudem aqui. O professor Raul Kutaiti está com a mão levantada. Acadêmico Raul Kutaiti. Boa tarde, senhor presidente, demais confrades, confreiras e demais participantes. É só para dar um retorno de uma reunião que tivemos com o MEC na semana passada. Há uns anos atrás, nós conseguimos, juntamente com as outras entidades médicas, a Academia Nacional de Medicina, a Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Escolas Médicas, que fosse criada uma moratória para a abertura de novas faculdades de medicina e abertura de novas vagas. Infelizmente, no finzinho do último governo de Michel Temer, o então ministro da Educação, ele liberou para algumas faculdades aumentar o número de vagas, contrariando o espírito da proposta que havia sido aprovada pelo MEC. Nesse atual governo, o presidente Bolsonaro se comprometeu com as entidades médicas a manter essa moratória. Só que o tempo está passando, a moratória era para 5 anos, 3 anos já correram e nada avançou. Nós tivemos uma reunião presencial com o pessoal do MEC, há uns meses atrás, e fizemos a seguinte combinação, que eles nos apresentariam o que eles estão fazendo e querem fazer em relação ao ensino médico, e nós, entidades médicas, iríamos tentar fazer um bem bolado com eles, ver onde eles estavam indo, tentar participar do processo decisório e desenvolver também aquilo que a gente acha que tem que ser feito. E nós deixamos bem claro que isso, de nossa parte, das entidades médicas, teria que ser feito sem a ingerência do MEC. Quer dizer, nós estaremos interagindo, mas não fazendo um projeto, um programa tipo chapa branca. Isso, inclusive, implica em arrumar os recursos necessários para um grande estudo. Bom, tivemos essa reunião, que seria uma reunião onde o pessoal do MEC iria mostrar o que estava acontecendo, e, no fim, eles não se prepararam para isso, lamentavelmente, e essa reunião ficou adiada. Nós reavivamos os votos de que vamos tentar fazer coisas em conjunto, mas ainda não avançamos. Mas, de qualquer maneira, acho que foi o primeiro melhor momento de abordagem do ensino médico com o Ministério da Educação desse atual governo. Eu diria que não se perdeu as esperanças de avançar, mas não se andou nada e agora se anda lentamente. E o problema ensino médico é seríssimo, até porque existem pressões dentro desse pacote todo para liberar os alunos formados no exterior do Revalida, por exemplo, né, que é um exame de proficiência que os estrangeiros têm que fazer aqui e que a média daqueles que conseguem passar é de 5% para menos, né? E existe uma pressão enorme de alguns estados, senadores, deputados, para que seja feita só uma breve avaliação do currículo, aprova ou não aprova, e o indivíduo pode exercer medicina aqui, o que é uma catástrofe. Ou seja, estamos numa posição não muito confortável, mas ainda com bastante interesse e vigor para que isso caminhe da forma a mais apropriada. Espero daqui 1 mês ou 2 fazer um novo comunicado muito mais auspicioso a todos os companheiros da nossa querida academia. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Raul Kutaiti, que vai fazer uso da palavra daqui a pouquinho, também como presidente
do júri que selecionou os prêmios para essa tarde. O acadêmico Raul Kutaiti tem já há bastante tempo sido representante oficial da Academia Nacional de Medicina e ele mantém, apesar de tudo, um otimismo construtivo, resiliente, que o mantém, apesar de tudo, na linha certa, tratando de defender não a Academia Nacional de Medicina, o interesse dos médicos, mas o interesse da educação, da medicina e da saúde do Brasil. Não é fácil. Infelizmente, nós soubemos hoje que, antes de passar a palavra ao presidente Pietro Novelino, nós soubemos hoje que, infelizmente, a Academia Nacional de Medicina também participou de um comitê que se reuniu exaustivamente nos últimos meses, tratando de fazer uma análise crítica de procedimentos terapêuticos em relação ao Covid, com altíssimos representantes de científicos brasileiros. Finalmente foi apresentado o relatório, e hoje está na UOL, está em outras redes aí, que o relatório final que ia ser divulgado foi suspenso, e que o Ministério da Saúde, então, alegando que haveria necessidade de atualizar algumas partes, estaria querendo não difundir esse relatório, que inclusive é presidido pelo professor Carlos Campos, que é professor titular da Universidade de São Paulo e já esteve presente várias vezes aqui. Extremamente lamentável, parece que vários desses integrantes, inclusive, ameaçariam se demitir, e eu, como presidente da academia, representando a academia, também tenho que olhar isso agora com cuidado e transmitir aos acadêmicos. É lamentável se estiver ocorrendo, foi um relatório extremamente técnico que eu praticamente apenas assisti, aprendi muito, e fiquei muito bem impressionado pelo nível, pela seriedade da participação dos especialistas nas diferentes áreas. Outro problema que afeta também a Academia Nacional de Medicina, em vários aspectos, é o que está acontecendo agora com o FNDCT, onde a briga entre o Ministério da Economia e outros ministérios parece que levou agora a uma mensagem enviada à Câmara dos Deputados, praticamente extinguindo a possibilidade de nós mantermos compromissos relacionados a editais já promulgados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e pode levar a um terrível retrocesso da pesquisa no Brasil. Então, isso está agora no Congresso, uma série de artimanhas políticas e vários representantes da Academia Brasileira de Ciências, SBPC e da Academia Nacional de Medicina envolvidos, tratando de mostrar aquilo que precisa ser mostrado para os deputados federais. Então, é muito importante ter pessoas como o acadêmico Raul Kutaiti sempre presentes nessas brigas que, infelizmente, vão continuar como peste, né, em vários setores da sociedade. Obrigado, Raul. Presidente Pietro Novelino. Senhor presidente acadêmico Rubem Belfort Júnior, senhor secretário-geral acadêmico Carlos Brandão, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, acadêmico Walterzinho. Senhor presidente, eu não poderia deixar nesse momento, viu, de me sensibilizar com a imagem que foi apresentada pelo acadêmico Walterzinho, da nossa querida e morredora Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, da qual eu me honro de ter sido aluno e iniciado minha carreira científica. E devo dizer que o criador da neurologia, que foi Antônio Astagésilo, que introduziu no nosso meio a disciplina de neurologia e que brilhantemente foi seguida pelo mestre de todos os mestres, Deolindo Couto, 7 vezes presidente dessa casa, e agora o seu discípulo Sérgio Novis, que honra e dignifica essa escola. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, presidente Pietro Novelino. Bom, então nós passamos agora a sessão do julgamento dos prêmios, mas, por último, eu queria também comunicar que o programa de seleção de jovens lideranças médicas foi excelente e nós temos vários
novos líderes, conforme já foi divulgado aos acadêmicos, e agora também é comunicado a todos os presentes. Esse grupo excelente de médicos, então, de menos de 40 anos, que vão nos próximos 5 anos participar de uma série de atividades da Academia Nacional de Medicina. E eu falo isso porque esse concurso de prêmios agora e crônicas que nós estamos terminando hoje, foi ideia também de uma jovem líder, uma integrante do programa Jovem Líderes da Medicina, que foi a doutora Alexia, que terminou, inclusive, integrando essa comissão como membro do programa de Jovens Líderes, e ela que teve a ideia de tentar alguma atividade literária, que aí nós conversamos com o acadêmico Camargo e outros, e virou esse programa, mostrando, então, como é bom nós termos esse intercâmbio com médicos mais jovens, que talvez no futuro vários venham ocupar também posições aqui na nossa academia. Não foi fácil fazer esse concurso, foi difícil. Acredito que, evidentemente, toda a comissão teve um papel muito importante, mas a pessoa que eu acredito mais importante para tudo foi a nossa querida Sandra, que, como técnica, como funcionária aqui da Academia Nacional de Medicina, liderou todo o processo de comunicação e organização das atividades. Sandra, desde o início, se envolveu pessoalmente e ela trabalhou exaustivamente. Eu pedi a ela hoje um relatório do que foi mais ou menos esse trabalho. E mais de 300 mensagens foram trocadas pela Sandra Abreu e os diferentes membros do júri, da diretoria e os diferentes candidatos. Ela resistiu a tudo, resistiu à minha histeria, resistiu a problemas de comunicação de vários de nós. Eu acho que a Sandra Abreu merece, representando o nosso corpo de funcionários e técnicos, uma homenagem muito especial na sessão de hoje. Sandra, eu acho que você merece também um prêmio e o agradecimento da nossa academia, tá bom? Muitíssimo obrigado. Bom, eu já falei, 300 mensagens e um número enorme, 130 crônicas, que foram todas elas avaliadas pela comissão. E terminaram, então, nos prêmios, e foi resolvido também essas menções honrosas, por causa da qualidade deles. Então, eu queria agradecer muito agora, eu vou passar a palavra a cada um deles para fazer alguns comentários iniciais, o acadêmico Raul Kutait, que foi o coordenador, o presidente dessa comissão, e, por ordem de ingresso na Academia Nacional de Medicina, acadêmicos Paulo Niemeyer, Gilberto Schwartzman, José de Jesus Peixoto Camargo, Natalino Salgado Filho, e, agregado por mérito e por necessidade nossa, o acadêmico Sérgio Novis, que, mais uma vez, respondeu aos anseios da nossa academia e excedeu as expectativas. Também a doutora Alexia Afonso, que eu já me referi, foi fundamental. Eu passo a palavra, então, agora ao acadêmico Raul Kutait para as considerações iniciais e, em seguida, nós vamos passar aos prêmios. Eu queria comunicar que apenas os vencedores foram comunicados e estão aqui. Eles vão, ao serem chamados, lerem a sua respectiva crônica e, em seguida, nós vamos ter cada um comentado por um dos integrantes do júri. Raul. Obrigado, presidente. Há muitos anos eu guardo na minha cabeça uma vontade de juntar histórias de médicos. Nós todos vivemos muitas experiências e aquelas que a gente conta para quem está perto de nós, os nossos residentes, assistentes, o que for, o tempo leva.
A palavra o vento leva, mas o que fica escrito, não. E eu sempre tive a vontade, a curiosidade de ter histórias escritas. E conversando com o acadêmico Camargo, nós fomos amadurecendo algumas propostas. E agora nasceu essa da Academia de Medicina, que é uma das maneiras de ver como os médicos contam histórias. Lendo todas essas, ou quase todas essas que foram escritas, a gente vê que algumas foram histórias verdadeiras, outras foram histórias criadas, outras foram histórias metamorfoseadas. Mas, de qualquer maneira, cada uma delas procurou trazer uma mensagem de um médico para o papel. E eu acho que isso é um prenúncio de uma atividade nova da academia, que poderá crescer muito, é um prenúncio de que nós temos que registrar coisas que acontecem conosco, que serão lidas daqui 50 anos, 100 anos, com olhares diferentes, com olhares de quem está vendo a história da história. E eu acho que isso é uma das coisas boas que a academia está fazendo nessa gestão do professor Rubens Belfort. Eu fico muito honrado por ter sido escolhido para presidir essa proposta dos prêmios, prêmio Pedro Nava, prêmio Ivo Pitangui, e dizer que também tenho que agradecer a todos os colegas, os acadêmicos que estão participando e que participaram da seleção das melhores crônicas. Muitas delas espetaculares, outras nem tanto, mas é assim que se começa. A gente vai criando um estilo que deverá se perpetuar, se Deus quiser, ao longo das próximas décadas. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Raul Kutai. Eu não sei se algum outro integrante do júri gostaria agora de fazer algum comentário, ou esses comentários serão feitos quando eles forem fazer a revisão das crônicas. Se algum dos integrantes do júri quiser fazer um comentário inicial, por favor, levante a mão. Parece que o comentário do Raul Kutai foi, então, a expressão de todo o júri. Eu passo a palavra, então, agora ao acadêmico Paulo Niemeyer, que vai começar a lista daqueles que estão na seleção entre médicos. Ele vai apresentar, então, a vencedora, a crônica vencedora. Ele vai comentar a crônica vencedora, desculpe, depois da sua apresentação, pelo autor Marcelo N. de Oliveira. Essa crônica tem o título de Blandícia. Marcelo, não sei se você está aqui. Estou aqui. Tá. Parabéns. Muito obrigado. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort, excelentíssimo acadêmico Carlos Eduardo Brandão, excelentíssimos acadêmicos Paulo Niemeyer Filho, Natalino Salgado Filho, Raul Kutai, José de Jesus Camargo, Gilberto Schwartzman, Sérgio Luiz e a jovem liderança Alexia Afonso. Muito honrado e muito emocionado, recebo o prêmio Pedro Nava, da Academia Nacional de Medicina. Alguns detalhes me fazem mais emocionado e honrado ainda hoje. Grandes médicos e médicas que ocupam essa academia me inspiraram. Dois dos meus eternos chefes aqui estão, os acadêmicos professor Orlando Marques Vieira e o professor Otávio Vaz, foram meus chefes na graduação e na residência médica. Grandes cirurgiões e escritores, como os acadêmicos Paulo Niemeyer Filho e José de Jesus Camargo, me inspiram pela dualidade, né, cirúrgica e com as letras. Eu só tenho a agradecer pela honra e emoção. Porém, o maior e mais emocionante detalhe eu vou contar agora. Pedro Nava ocupou a cadeira número 6 da Academia Nacional de Medicina, ocupada agora pela acadêmica Mônica Gadelha, e foi sobre ela e inspirado nela que eu escrevi a crônica. Com pequenas ficções, algumas omissões, eu escrevi sobre a emoção que a Mônica me passou ao contar em julho sobre essa consulta que eu vou narrar a seguir. Obrigado, acadêmica Mônica, por tanta inspiração, emoção e amor. Eu escrevi sobre você.
Queria te fazer uma surpresa escrevendo e concorrendo ao prêmio. Escrevi sobre você e para você. Obrigado. Vou ler agora a crônica. Blandícia. Na véspera, um domingo sem muita luz, bege, me ligou um zeloso colega tecendo comentários mais uma vez sobre o menino de 9 anos, ao qual eu atenderia logo cedo na manhã seguinte. O pequeno paciente traria consigo uma doença com o nome de um francês, mas um curioso e inteligente médico francês do século XIX que cunhava seu belo nome em uma doença nem tanto. O colega me passou suas impressões precisas, claras, sobre o menino de 9 anos e terminou o telefonema com espero que você possa ajudá-lo, sem muita esperança, em seu tom monocórdico. Pensei um pouco na doença que atenderia e assim correu o meu domingo, escurecendo rápido, sem ver a quase necessária luz do sol. A doença era fruto de uma complexa deficiência de atividade em uma enzima, coisa invisível, responsável pelo acúmulo nos tecidos e órgãos de indesejáveis gotículas de lipídios. Aquelas diminutas gotículas, por mais improvável que fosse, aumentavam o fígado e o baço, além de causarem anemia e dor nos delgados ossos do menino desde sua primeira infância. Porém, o que era microscópico, genético e abstrato, trazia alterações visíveis e gritantes no pequeno menino. Ultimamente, ocorriam diversas alterações neurológicas, acompanhadas de uma baixíssima estatura, causando um total desequilíbrio no caminhar do menino e de sua família. Este era o motivo do telefonema e encaminhamento do colega. Minha especialidade em neurologia e esperança em ajudá-lo, ao menino, sua família e ao próprio colega. Na segunda-feira aconteceu. Parecendo insatisfeito, inquieto e ao mesmo tempo dócil, com um olhar cálido de bala de anis, Leonel entrou no consultório. Ele agora tinha nome, rosto, braços finos e uma limpa camisa branca. Sua doença, anunciada pelo dileto colega no telefonema dominical, era avançada, de um subtipo mais crônico e não menos grave. Olhei para o menino e pensei de imediato o pouco passado que viveu e seu incerto, não muito longo, futuro pela frente. Suas manifestações neurológicas e alterações de crescimento o faziam parecer um pequeno menino de 6, 5 anos. Sentou-se à cadeira sem a ajuda dos pais zelosos, me causando surpresa e curiosidade. Instintivamente, tocado por uma ternura que veio de um lugar conhecido por mim, estendi a mão esquerda por cima da mesa cálida, gélida, de mármore, em direção à pequena mão direita do Leonel. Toquei a sua mão e ficamos assim, de mãos dadas, inesperadamente de mãos dadas. Sem demora, não sentia mais calor nem frio, só afago, blandícia e casualidade esperada. Aquela mão, suave e inocente, me lembrou meus filhos, já crescidos em um ontem, não tão ontem, cada vez mais longínquo. A consulta não podia acabar. Naquele momento, esqueci as realidades da vida, de quem já passou dos 50 anos e dos inevitáveis fracassos aqui e acolá que vivi. Escolhi ficar ali, nas mãos dadas, dando abrigo e serenidade, recebendo muito mais. Normalmente apreciamos coisas e sensações abstratas, desejos que são perfeitos, posto que nunca aconteceram. Ali não. Fiquei ali, acontecendo, gostando. Durou 10, 15, 30 segundos, ou 1 minuto, não sei. Fiquei ali na vaga daquela mão. Talvez tenha durado o tempo de ver um pôr do sol indo abaixo das montanhas ou mergulhando no mar. Ali a forma de dar asilo era bastante semelhante, para ele e para mim, espelhadas naquele aperto das mãos úmidas. Pensei em como era assustador e bom ser médico. Na verdade, não queria ser médico ali. Se músico ou poeta fosse, seria melhor. Eternizaria este momento em algum verso, estrofe ou algo parecido. Mas vou guardar comigo para sempre. Um dia talvez conte a história, ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Acadêmica Mônica Gadelha, claro que tem o direito de comentar agora ou após o acadêmico Paulo Niemeyer, se lhe parecer adequado. Muito obrigado. Acadêmico Paulo Niemeyer. Boa tarde a todos. E eu quero cumprimentar o presidente pela iniciativa de ter feito esse concurso, de ter aberto a Academia de Medicina para uma abertura cultural mais ampla.
E eu fiquei surpreso agora de saber que a Mônica é a autora da história. Essa história me tocou muito, como eu acho que a todos. Quer dizer, as crônicas todas que eu recebi para ler eram muito boas, umas melhores, outras não tantos, como disse o Raul, mas essa tocou a todos. Mas não pela história médica. A história médica é uma história como outra qualquer. Mas ele, nos 3 últimos capítulos, transformou a história. E isso tomou uma dimensão grande, considerando o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de estranhamento, de um momento de afastamento, de suspeita, de confusão. O Freud teria dito uma frase que nós somos de músculos, de carne, mas que nós temos que viver como se fôssemos de ferro. E é assim que tem sido, nós estamos sem alma, nós estamos frios, as pessoas, os amigos se afastando, e de repente nós vamos ler uma crônica em que um ato singelo de dar as mãos transforma o autor, o transporta para um nirvana, para um estado de paz, para um estado de calma, para um estado de pureza de alma. E ele ali não é mais o médico, nós não estamos mais falando de relação médico-paciente. Ele está ali contando o estado mágico em que ele foi transportado, como se fosse uma Madeleine do Proust, em que ele é remetido aos filhos, aos bons momentos, à afetividade, às coisas da humanidade e tudo de bom que ele teve, que ele viveu e que marcou a sua vida. Então, isso é o que eu acho que esse aspecto humano dessa crônica, por tudo que nós estamos vivendo, é que tocou a todos. Quer dizer, eu não vejo outra saída para o mundo e para nós e para a felicidade que não seja o simbólico dar as mãos, a solidariedade e a humanidade e abrir o coração. Então eu acho que esses últimos 3 parágrafos da crônica dele, de uma maneira sucinta, como um cirurgião faria, sem desperdício de palavras, ele entrou na alma de todo mundo. Eu fiquei encantado com essa crônica e acho que ele conseguiu eternizar, transformando essas palavras ditas em palavras escritas, como disse o Raul, e que estão aqui registradas na nossa academia. Eu quero dar os parabéns mais uma vez a ele e acho que isso reflete essa carência de alma que nós estamos vivendo, de amor, de esperança. Obrigado, acadêmico Paulo Niemeyer. Como eu falei no início, todas as sessões são especiais, mas essa, em especial, é fantástica. Não sei se a acadêmica Mônica Gadelho quer fazer algum comentário. Foi surpreendida, eu tenho a impressão, né, Mônica? Eu também não sabia nada, hein, Mônica? Eu não sabia nada. Eu estou sabendo agora os ganhadores. Se há algum inocente nisso, sou eu. Tá até difícil falar um pouco, né? É muito emocionante. A consulta desse pacientinho de 10 anos foi dia 30 de julho. Eu realmente saí do consultório muito mobilizada. Quando encontrei o Marcelo, eu falava nisso, justamente pelo que o Paulo falou, porque a gente ficou exatamente 40 minutos de mão dada. É um menino excepcional e que me pediu para ficar de mão dada, e eu passei a consulta inteira de mãos dadas com ele, e foi um momento inesquecível para mim, né? Quando me perguntaram assim, por que você faz medicina? Porque se é apaixonado pelos outros, pelas pessoas, né? E eu acho que eu sou muito assim, mas o Marcelo me fez uma surpresa grande demais. O Marcelo escreve muito bem, sempre escreveu, né? Isso não é uma surpresa, ele está escrevendo tão bem assim, mas foi uma das, assim, maiores surpresas da minha vida, uma emoção enorme viver isso aqui. Muito obrigada. Obrigado e parabéns também, acadêmico Mônica Gadelha. Isso é muito importante. Eu aprendi há muito tempo que uma das melhores coisas da vida, de repente, é participar da Academia Nacional de Medicina. E essa sessão mostra isso, né? Eu passo a palavra agora à primeira menção honrosa, que vai ser comentado pelo nosso acadêmico reitor Natalino Salgado. A primeira menção honrosa tem o título A Comovente História do Dr. Hipólito Fontoura. E o autor é Dr. Líbio José Martire Júnior. Dr. Líbio, está aí?
Sim. Pode falar, por favor. Parabéns. Obrigado, ilustre presidente da Academia Nacional de Medicina, acadêmico Rubens Belfort, ilustres membros da comissão julgadora, acadêmicos, membros da comissão julgadora, ilustres acadêmicos presentes e demais convidados. Eu fiquei muito honrado e emocionado ao receber a notícia que essa crônica havia sido contemplada por esta academia, por esse concurso de crônicas, e eu agradeço muito e fiquei muito feliz. E fico muito feliz também em ver a academia, porque eu tenho acompanhado, promovendo não apenas um evento desse tipo, que é tão importante, uma vez que a medicina é ciência, mas também é arte, e o lado humano é extremamente importante, mas por todas as outras atividades que eu tenho tomado conhecimento. É uma honra nós termos no Brasil a nossa Academia Nacional de Medicina. Esta crônica, na verdade, é um personagem fictício, mas eu busquei inspiração no... Meu pai era advogado, não era médico, mas quando eu manifestei a vontade de ser médico desde criança, ele me contava histórias de médicos que ele havia conhecido, e então eu resolvi fazer essa crônica com esse personagem, lembrando de algumas histórias de médicos que ele havia conhecido. A crônica é intitulada A Comovente História do Doutor Hipólito Fontoura. Ela diz o seguinte: médico dedicado, humanista, doutor Hipólito só possuía maior que a competência, a bondade no coração. Atuando em cidade pequena de interior, em meados do século XX, exercia a arte de curar na plenitude, como era comum aos médicos de interior daquela época. O chamado na roça para assistir partos era frequente. Certa vez, numa noite de Natal, foi a cavalo, pois de carro era impossível. Chovia muito, cavalgou por 1 hora. Seria um parto difícil. Sem possibilidade de transportar a paciente, ouvia o marido clamar: doutor, salva minha mulher e excresce a criança. Eu tenho 5 filhos para criar. Ele sabia qual deveria ser a conduta. O basiotribo de Tarnier, espécie de fórceps de 3 peças, com uma ponta no meio, usado em feto morto, mas também no vivo, em circunstâncias extremas. Sacrificava-se a criança para salvar a mãe. Mas ele nunca o usava. Lutou durante horas, madrugada adentro. O suor na fronte documentava seu esforço. E ao alvorecer, sorriu. Salvar a criança e a mãe. Sentia-se recompensado, não monetariamente, vez que grande parte das vezes nem cobrava, mas pela gratidão daquela pobre gente. Sua casa era de aluguel. O dono, seu amigo e paciente, a quem curara, grande parte das vezes, a quem curara era-lhe grato e sentia-se honrado em ter o doutor como inquilino. Assim passaram-se muitos anos, sorrateira, inexoravelmente. A cidade cresceu, veio o progresso, a população se alterou, os hábitos mudaram, o desenvolvimento transformou tudo. Sua gentil esposa faleceu. Sem filhos e já perto da 9ª década, morava só. Vez ou outra, saía para as compras necessárias, vestindo um velho terno desgastado, com a cabeleira alva em desalinho. Certa vez, ao vê-lo na rua, uma menina perguntou à mãe: quem era? E a mãe respondeu: ouvi dizer que é um médico antigo da cidade. Disse ela, e a menina retrucou: nossa, deve ter sido péssimo para se encontrar assim nessa idade. Meses após perder a esposa,
recebeu uma carta, era uma ação de despejo, pois seu amigo, dono do imóvel, falecera e os descendentes o haviam vendido para uma incorporação comercial. Sem parentes, com a minguada aposentadoria da Previdência, não lhe restou outra opção senão o asilo da cidade. Ninguém mais se lembrava dele. Apenas a natureza o recompensava com a boa saúde aos 88 anos. As agruras, entretanto, não puderam resistir à grandeza de sua alma. Em nenhum momento ele perdeu o esboço de sorriso que moldurava de ternura o semblante de médico provecto. Um belo dia, após algumas semanas lá vivendo, recebeu uma visita. Era um homem bem vestido, aparentando cerca de 50 anos. Eu o conheço? Perguntou o médico. Sim, muito bem. Eu mudei um pouco, respondeu o homem sorrindo. Minha mãe sempre me falou do médico que salvou a minha vida e a dela, numa noite de Natal, na roça. Eu me chamo Hipólito. Minha mãe, agradecida, me deu o seu nome. Sou o dono da incorporadora que comprou o imóvel onde o senhor residia. Quando soube que o senhor estava aqui, vim para dizer que quero que venha morar no grande hotel que acabei de comprar. Todos os funcionários estarão ao seu dispor, bem como o restaurante e tudo de melhor que há por lá, pelo resto de sua vida. O médico viveu por mais 15 anos, lá falecendo aos 103 anos, em plena lucidez. E hoje, quem vai àquela cidade pode ver, onde era sua casa, o imponente edifício Dr. Hipólito Fontoura, onde fica o maior centro médico da região. E na entrada há uma placa com os dizeres: homenagem ao grande médico, sem cuja abnegação e amor à profissão não teria sido possível a construção deste edifício. Gratidão do engenheiro Hipólito Natalino da Silva, que, como tantos nesta cidade, lhe deve a dádiva da vida. Muito obrigado. Muito bom, Tolíbio, parabéns. Eu passo a palavra, então, agora ao acadêmico Natalino Salgado. Acadêmico Natalino Salgado deve estar... Ele estava conectado até há pouquinho, não sei. Enquanto isso, eu recebi algumas perguntas. Ele está na sala. Ele está com o microfone fechado, professor. Uhum. Acadêmico Natalino, o microfone teu está fechado, agora aberto. É que o reitor sempre sabe a hora de falar. Tá ouvindo agora, Rubens? Perfeitamente. Então, eu estava iniciando, dando meu boa noite, já cumprimentando o nosso presidente Rubens Belfort, em seu nome, cumprimento todos os ex-presidentes que aqui fazem parte dessa reunião. Estendo os cumprimentos aos nossos confrades, confreiras e a todos os que participam desse momento das crônicas, os autores que estão aqui, e os demais que também nos honram com suas presenças. Eu quero dizer que essa é uma noite, esse Rubens, memorável, né? Isso mostra que a nossa academia, cada vez ela se reinventa e busca novas ideias, né? Como esta, para engrandecer cada vez mais e também trabalhando a missão da nossa academia em estimular cada vez mais a cultura médica, a sua história, e isso nos fortalece muito. Cada relato que se vê dá para ter uma percepção de que o espírito, né, da missão do sacerdote, da missão humanitária, né, os princípios básicos da relação humano-paciente se faz muito presente nessas crônicas, sobretudo nesse momento que nós estamos vivenciando. Coube a mim
fazer esses comentários, né, da crônica intitulada Comovente História do Dr. Hipólito Fontoura, né? E aqui eu já faço meus cumprimentos, os parabéns ao Líbio, né? Junho, o autor da crônica, e que essa história ela se inicia com uma medição de um personagem, título, por meio de uma espécie de régua emocional, que trabalha aí com coração e competência, né, que vão se emanando. A crônica poderia chamar até mesmo de plantar o bem sempre gera frutos. O final é sempre melhor que os começos. Este último título tem alusão, inclusive, à proverbial expressão registrada no nosso livro bíblico, né, Eclesiastes. A equivalência do tamanho entre bondade e coração, tão bem trabalhado nesta crônica, é como se fosse possível uma régua emocional a operar tal feito, que é um dos destaques que se sobressai muito na crônica, que se intitula Comovente História do Dr. Hipólito Fontoura. Curiosamente, o relato da história do Dr. Hipólito, caso o nome fosse outro, seria exatamente igual, talvez, a de milhares de outros profissionais da medicina que conhecemos, em especial, sobretudo, nos idos do século XX, quando médicos tão abnegados recebiam de presentes, pagamento, galinha, porcos, patos e frutos muito próprios das regiões, às vezes, tão pobres. Mas o importante que esse pagamento se constituía honorários para os médicos. E o sorriso do paciente agradecido, a inclusão do nome dos médicos salvadores, às vezes em rezas, em orações, e uma sensação de dever cumprido. Isso está muito patente, está muito colocado nesse cenário da crônica. O autor da crônica, ele nos põe os olhos fitos em rolar uma vida marcada pela bondade para nos surpreender com a ingratidão que o tempo é capaz de acarretar ao de generoso coração. Uma arquitetura textual, de certa forma, nos assombra pela verossimilhança com a realidade. Os avaros poderão advertir para a inutilidade do desprendimento e dirão que entregar-se é puro desperdício, mas o que ama pouco se importa com recompensa do futuro. Ele se alegra com a experiência do presente, tão perto, tão vivo e muito tão significativo como esse relato. Hipólito foi tão fantástico na sua devoção ao juramento de aliviar dores e curar males, que o seu nome ultrapassa a categoria do substantivo. Ele o adjetivo, ele o predicado. E como uma daquelas reviravoltas do destino que marcam a boa literatura, inicia o fim de crônica, se encontram início e fim, se encontram com a bondade recompensada, com a gratidão expressa em gesto. A narrativa faz jus ao tipo de menção honrosa. A vida de Hipólito é emocionante, ela nos toca muito. Mais que isso, ariete contra a cinza das horas que marcam vidas egoístas e nos acorda da letargia de corações surdos que nos catapultam a outros modos de existência, ainda que o final dos nossos atos nem sempre coincida com o epílogo da crônica. Essa crônica, ela emociona, ela nos traduz uma vivência de um médico simples num lugarejo, num ambiente em que a experiência, a coragem e, sobretudo, a fé e os preceitos básicos de cuidar do ser humano estão tão presentes na atividade do médico. Parabéns ao autor da crônica.
Obrigado, querido acadêmico Natalino Salgado. Os assistentes todos podem entender as razões pelas quais nós escolhemos esse júri. Além de eminentes membros da Academia Nacional de Medicina, todos são escritores. Eu tenho a esperança, querido acadêmico Natalino Salgado, que futuro próximo vamos ter uma reunião presencial da Academia Nacional de Medicina em São Luís do Maranhão, como vem sendo o nosso sonho já de alguns anos e que não foi realizado neste último ano, né? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao Dr. Carlos Eduardo Pompilho, que vai apresentar sua crônica Semáforos. Essa crônica será discutida, comentada pelo acadêmico Raul Kutait. Dr. Carlos Eduardo. Boa noite a todos, senhor presidente, acadêmico Rubens Belfort, o senhor presidente da comissão julgadora, professor Raul Kutait, os ilustres membros da comissão que tiveram tanto trabalho aí para julgar todas essas peças literárias. Parabéns aos doutores Marcelo N., Líbio Martini Júnior pelas lindas peças literárias, eu adorei as crônicas dos dois. E tudo isso para dizer que é uma grande honra para mim estar aqui, estar presente na presença de tantas pessoas ilustres, tantos escritores já consagrados, e estar trazendo aí a nossa contribuição para essa linda iniciativa, né, que a Academia Nacional, que a Academia Brasileira de Medicina está trazendo. Eu sou melhor com as palavras escritas do que com as palavras faladas. Eu vou passar, então, a leitura da nossa crônica. Ela se chama Semáforos e ela provém da minha experiência em trabalhar em terapia intensiva, né, toda a minha vida de médico, né? Então, é uma pequena lembrança aí das coisas que a gente passa nos plantões. Então, vamos lá. Semáforos. Quando eu era pequeno, sentado atrás no carro, eu punha minha cara entre os bancos do motorista e do passageiro enquanto o observava a mudar as marchas do carro e prestava atenção nos movimentos ligeiros de seus pés nos pedais. Por vezes, quando o semáforo estava vermelho e íamos nos aproximando dos carros parados, ele costumava estender a mão direita e, apertando os olhos negros e fundos, sussurrava palavras incompreensíveis que faziam com que o sinal abrisse e nós, apesar de diminuirmos a velocidade, continuávamos nossa viagem sem ter que parar por completo. Eu achava o máximo. Ele continua. Depois de um tempo, eu comecei a notar que os intervalos entre o lançamento do poder abridor de semáforos e as luzes verdes eram variáveis. E passei a pedir a ele que fizesse um ou outro semáforo aleatório abrir logo quando ele estava desprevenido. Ele dizia que não poderia ficar interferindo com a vida normal na Terra, que aquilo era um poder para ser utilizado apenas em algumas situações. Suspirou profundamente e eu senti no sorriso pálido e no olhar esquivo uma ponta de emoção soterrada agitar-se. Com o passar do tempo, ele voltou a falar, passei a ocupar o banco da frente. Mesmo assim, às vezes ele fazia alguns semáforos abrirem e ríamos. Quando ele ficou doente, a muito custo, eu consegui que ele me deixasse dirigir. Sentado no banco de passageiros e coberto com uma coxa espessa devido ao frio, certo dia, no inverno passado, ele levantou a mão ossuda na postura característica e apertou os olhos, franziu as sobrancelhas grisalhas e abriu o sinal da avenida onde fica o hospital. Eu acho que foi a última vez. Sorriu de novo. Eu e ele ficamos um tempo parados olhando para aquele homem sobre o leito. A cânula endotraqueal número 8,5 obedecia à curvatura do céu da boca, descrevendo um arco, e como uma minúscula e transparente tromba, unia-se ao filtro umidificador para finalmente conectarem-se as mangueiras do ventilador mecânico por intermédio de uma peça Y azul escura. Os monitores cardíaco, do próprio ventilador e da máquina de diálise, de coloridos e tamanhos diferentes, emprestavam um ar tecnotristonho àquele quarto semi-escuro.
Neons Blade Runnerianos que não faziam companhia, apesar de sua constante presença. Ritmos e ruídos eletromecânicos, ásperos sons, abafavam as vozes humanas da equipe que trabalhava fora do quarto. A vida ali era um silêncio de órgãos artificiais ruidosos. Sob sedação contínua, suficiente para inibir seus reflexos respiratórios, ele permanecia em decúbito lateral, mas era preciso mudar sua posição de tempos em tempos, de modo a não deixar que as úlceras de pressão aparecessem sobre as superfícies ósseas já bastante proeminentes. Parecia dormir, sem sinais de desconforto quaisquer. Suas possibilidades de melhora eram muito remotas. A equipe multidisciplinar da UTI havia optado por cuidados paliativos e pela priorização das medidas de conforto. Entretanto, os meios de suporte avançado ainda estavam lá, em pleno funcionamento. A máquina de diálise, o ventilador mecânico, as drogas, nada havia sido retirado. Apenas suspenso, por tempo indeterminado, até ao menos que se decidisse com os familiares quais medidas tomar ou não tomar. Morfina e hipnóticos eram administrados por intermédio de um catéter no braço direito, diretamente na veia cava, e faziam seu papel pacificador. Enquanto conversávamos, a equipe de enfermagem entrou para higienizá-lo e mudar seu decúbito. Saímos e continuamos a conversa do lado de fora, observando a destreza do trabalho dos profissionais através da gaiuta de vidro. Em determinado momento, ao ser manipulado, o paciente fez uma careta e tossiu. Deitado agora em posição supina, ele moveu as pernas e os braços lentamente. Um dos técnicos de enfermagem me dirigiu um olhar interrogativo e eu entendi que teríamos que aumentar as medicações sedativas. Fiz um sinal com a mão para que continuasse e que depois cuidaríamos disso. Ao sair do quarto, a enfermeira me disse que ele estava movimentando as mãos e que poderia sacar inadvertidamente algum catéter ou tubo e que, por essa razão, iria restringi-lo. O rapaz me olhou e eu expliquei que isso era um procedimento padrão, que se aumentássemos o nível de sedação, talvez ele não fosse necessário. A enfermeira saiu e entramos novamente no quarto. Talvez em função da mobilização do paciente, a máquina de diálise parou de girar suas 4 bombas independentes e uma pequena luz vermelha começou a piscar juntamente com um alarme sonoro, indicando algum tipo de obstrução ou mesmo aumento da pressão das vias de circulação extracorpórea. Esse sinal poderia permanecer vermelho para sempre? Me perguntou o rapaz. Eu disse que sim, que poderíamos interromper o procedimento dialítico assim que as conexões fossem trocadas, o que deveria acontecer em 24 ou 48 horas. Ele disse um simples ok. Foi quando o paciente levantou a mão direita e eu corri para contê-lo, mas eu fui impedido pelo rapaz. Ele disse, olha, a posição da mão. Era assim que ele abriu os faróis. Eu observei o movimento, mas estava mais atento para a possibilidade de ele arrancar algum dispositivo. Nada aconteceu. Sua mão direita caiu pesada sobre a cama, apenas após alguns segundos no ar. O rapaz me agradeceu e saiu rapidamente. Eu perguntei onde ele iria, ele me justificou sua saída rápida sem se voltar. Doutor, ele não vai mais interferir. Eu tenho que cuidar das coisas. O homem veio a falecer naquela mesma noite, no meu plantão, em paz. Muito obrigado. Parabéns, doutor Pompílio, por sua crônica. Eu acho que um grande mérito dessa proposta da academia é estimular que nós médicos coloquemos as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em textos. Textos que podem perpetuar sentimentos, experiências. Nessas quando já foram apresentadas e em várias das outras, a gente vê que existe um denominador comum que se manifesta de formas diferentes, mas abordando com frequência a relação médico-paciente. Hipócrates já dizia que a principal função do médico é fazer o bem para os seus pacientes. Eu completaria esse pensamento, ousaria completar, dizendo que a maior recompensa para o médico é a satisfação interior de que fez o bem.
sem precisar obrigatoriamente ter o reconhecimento ou a gratidão, tanto do paciente quanto de seus familiares. Nesse caso, evidentemente, pela sua situação, o paciente não poderia manifestar o que sentia. E como dizia o nosso querido, saudoso acadêmico Adib Jatene, o médico é um indivíduo que tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, ele não serve para ser médico. E o gostar de gente significa compartilhar de sentimentos, alegrias, sofrimentos. E o Dr. Pompilho, na sua crônica, ele conta ou cria uma situação onde muitos aspectos técnicos que são peculiares a um intensivista como ele, e humanos que fazem parte da vida de um intensivista, de todos os profissionais que transitam dentro de uma UTI, eu acho que ele escreve um texto onde praticamente todo ele é o preâmbulo para o seu parágrafo final, onde se lê a impotência do médico perante a morte, mas se lê também a preocupação do médico perante uma morte que seja digna e com o menor sofrimento possível. E que ganha aí um toque especial, que é a da leitura do semáforo. Quer dizer, o rapaz que entra nessa história, ele agrega algo mais, que não é nem técnico, nem a relação humana, nem nada, mas é algo do próprio paciente, que faz parte desse conjunto de fim de vida. Né? Aquele indivíduo que está se despedindo da vida, aqueles que o estão assistindo e aqueles que entendem melhor a relação de quem se vai com a vida que foi vivida. Eu parabenizo o Dr. Pompilho porque essa é uma crônica que chama atenção para esse tipo de momento que nós todos já vivemos, né, em muitos momentos de nossa vida. O intensivista vive isso a todo momento, cirurgiões vivem isso com frequência, oncologistas vivem isso com muita frequência, e são momentos difíceis para todos nós, mas que nos intrigam, porque eles sempre nos levantam a pergunta do mistério da vida. O que é a vida? Por que nós estamos vivendo? Por que nós morremos? E essa crônica enseja um pouco esse tipo de pensamento e de reflexão. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Acadêmico Albutait, excelente.